Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma aula nesse preparatório da turma intensiva geral. Dessa vez vamos falar de CTI. Na verdade, é uma nomenclatura porque todos são temas importantes para os concursos, mas a aula de hoje ela é revestida de uma importância pela quantidade de questões que aparecem em prova. Estou falando de cardiologia, onde nós vamos discutir angina, infarto, complicações do infarto e eletrocardiograma, pontos que caem em prova. E o segundo grande tema da aula de hoje é neurologia, onde a gente vai ver parte do conteúdo que cai, né? A outra parte é cardiologia, então os dois juntos, cardio e neuro, constituem uma quantidade importante de questões que você não pode deixar de estudar. E aí são temas que, quando cai na prova, geralmente a banca classifica como um pouco mais difícil, isso porque, eu já tenho dito nas minhas aulas, cada vez mais as bancas que fazem as provas para técnicos de enfermagem estão elevando o nível, tendo em vista que muitos técnicos hoje são enfermeiros. Então, elas estão elevando o nível, o que faz a gente mexer no programa e trabalhar de forma um pouco mais aprofundada alguns temas para que você possa estar preparado e para marcar a resposta correta na hora do concurso. Tá certo? Vamos começar por cardiologia, depois nós vamos para neurologia, vamos ver todos os assuntos que caem na prova, e essas duas partes vão compor a aula de hoje, cardio e neuro, certo? Na parte de cardiologia, como eu falei, nós vamos ver angina e infarto. Primeiro ponto que a gente precisa entender, as duas patologias, elas são absolutamente idênticas na sua fisiopatologia, ou seja, na verdade, o que difere angina de infarto é se você teve ou não lesão celular, porque o processo fisiopatológico é o mesmo. Geralmente, uma placa de ateroma na artéria coronária, impedindo o fluxo sanguíneo para uma região do músculo. Que músculo? O coração, músculo cardíaco. E essa placa de ateroma muitas vezes se descola, e no momento que descola, pode formar um coágulo. E aí nós temos a possibilidade aumentada de fazer uma obstrução total do vaso. Qual é a diferença entre angina e infarto? Angina, você tem ali uma isquemia, só que é uma isquemia transitória, nós vamos ver isso. Uma isquemia transitória. Você tem uma obstrução transitória do vaso, em especial porque os vasos coronarianos, eles fazem vasoespasmo, eles fecham. E aí você tem uma placa de ateroma no meio ali que já dificulta a passagem do sangue. Então, quando esse vaso faz o vasoespasmo, ele obstrui temporariamente a passagem de sangue para o músculo. E aí vem o quadro clínico. Só que logo depois o vaso abre de novo. E no momento que abre, restabelece a circulação e você não tem morte celular. Isso é angina. Angina é uma isquemia transitória sem morte celular. Tá ok? Já o infarto, não. No infarto, a isquemia dura tempo suficiente para que haja a lesão celular. E aí você tem morte tecidual. Então, angina e infarto se diferenciam pela possibilidade, tá, de lesão ou não do músculo. Se não teve lesão, é angina. Se teve lesão, é infarto. Então, essa primeira correlação entre angina e infarto é importante porque as bancas cobram. Então, se falar de angina e falar em isquemia definitiva com morte, a frase está errada. Se falar de infarto e falar que é uma isquemia transitória, está errado. É o oposto. Então, angina é uma isquemia transitória e infarto uma isquemia definitiva. Tá certo, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar. Então, avançando um pouquinho aqui na nossa aula, a definição de angina, angina do peito, angina pectoris, nomes que são dados, é uma síndrome clínica habitualmente caracterizada por episódios ou paroxismos de dor ou pressão na região anterior do tórax. Tanto a angina quanto o infarto, por terem a mesma fisiopatologia, você vai ter um processo de quadro clínico idêntico. Por isso que nas emergências nós tratamos isso como protocolo de dor torácica. O cara chega com uma dor torácica, às vezes irradiada para braço, mandíbula, né? Queda da pressão arterial, taquicardia, sudorese, pele fria e pegajosa, e nós vamos, hipotensão arterial, e nós vamos tratar isso como, né, um quadro de dor torácica, e vamos primeiro pensar na pior hipótese, que é o infarto. Então, depois que eu descarto o infarto, aí sim o raciocínio clínico vem para a angina. Porque na angina, você vai ter um episódio de dor
que ela vai durar, segundo a literatura, até uns 15 minutos. Então não dá para ficar esperando 15 minutos para ver se a dor vai melhorar e falar, não, isso é angina. Não, a gente vai agir rápido. E a partir daí tomar as providências que se precisa. Então quando a gente fala de angina, né, o fluxo sanguíneo é insuficiente, resultando em suprimento diminuído, quando existe uma demanda aumentada do oxigênio miocárdico. Então a angina tem a solicitação de mais oxigênio com uma demanda diminuída de sangue. E aí, nesse contexto, você vai ter, né, a isquemia, que é transitória. Isso é importante falar, tá? A isquemia transitória. E aqui chegamos num ponto que é importante, porque entendendo a angina como uma isquemia transitória e que a quantidade de sangue ela não vai atender a demanda num determinado momento, mas depois já estabelece. Então, você tem uma dor ali que não é uma dor que vai permanecer por horas. A literatura diz que a dor da angina ela dura até no máximo 15 minutos. Mais de 15, aí alguns livros falam em 20, mais de 15 ou 20, você teria um infarto. Mas não dá, a gente não espera e fica marcando o tempo de dor para fazer diagnóstico. Nós atuamos como se infarto fosse. Mas a angina se apresenta com características às vezes diferentes. E aí nós temos o quê? Os tipos de angina. Eu vou colocar um esquema aqui no quadro para que te ajude a gravar isso, porque isso cai em prova. Inclusive tem no material de apoio exercícios falando dos tipos de angina, citando os tipos de angina. Então a angina, ela tem a angina estável. Então tipos de angina. Angina estável. E eu não vou copiar o que está aqui. Eu vou trazer para cá somente as palavras-chave. Então, como é que se define uma angina estável? É uma dor previsível e consistente que ocorre ao esforço, mas que é aliviada pelo repouso e pelo uso de nitroglicerina. Então, observa. É uma angina que começa quando você faz esforço. Então, por que a dor é previsível? Porque, geralmente, o paciente portador de angina estável, ele sabe as situações que deflagram a dor. Toda vez que ele forçar a bomba cardíaca, ele tende a sentir a dor. Então, ele sabe que se ele fizer esforço físico, a dor pode aparecer. Se ele fizer uma grande refeição, e quando a gente come muito, você força a sua bomba cardíaca, porque pelo processo digestório o sangue vai para a região gastrointestinal e você passa a ter a necessidade de mais oxigênio, tá? Nas demais células. E o coração vai bombear mais rápido. Então, observe que existem situações em que se força a bomba cardíaca e nesse momento a dor aparece. Então, observa, a angina estável é caracterizada por dor ao esforço. Mas ela tem uma característica. Quando o cara força a bomba cardíaca e logo depois ele para e promove o repouso, e aí muitas vezes ele faz uso do vasodilatador coronariano, que é a nitroglicerina, ou seja, ele faz o repouso e mais o medicamento, ele melhora. Então, a dor é aliviada pelo repouso, ok? Mais nitroglicerina. Então, isto aqui é a angina estável. Lembrando que a nitroglicerina é um vasodilatador coronariano. Então, ele abre o vaso e permite que o sangue chegue. Então, como é que isso cai em prova? O cara bota assim, a angina caracterizada por dor, tá, ao esforço, aliviada pelo repouso e uso de medicamento ou é classificada como, e aí você já sabe que as palavras-chave estão ali. Dor ao esforço, aliviada pelo repouso e uso de medicação, isso é angina estável. Foi, pessoal? Tudo bem? Agora vamos ver o segundo tipo de angina, a angina instável. E a angina instável, ela se diferencia da estável
porque eu não forço a bomba cardíaca e a dor vem. Então, a característica dela é uma dor em repouso, tanto que ela é chamada de angina pré-infarto, porque você já não precisa forçar a bomba para a crise aparecer, então você está isso aqui de infartar. Então, essa angina, que é chamada, né, de angina pré-infarto, ela é uma angina. E aí nós temos aqui o segundo tipo, ó, angina instável. É uma angina em que a dor ocorre em repouso. E não melhora com o uso da nitroglicerina. Só que agora presta atenção, para você não confundir com outro tipo que eu vou falar. Ó, glicerina em dose padrão. Eu tenho que aumentar a dose para melhorar. Então, o que é a angina instável? Pela definição, gente, o livro diz assim, angina instável, os sintomas aumentam de frequência e intensidade, então é uma dor mais forte, podem não ser aliviadas com repouso e nem com o uso de nitroglicerina. Então, na verdade, dá uma ideia de que quando você faz o repouso, a dor não passa. Isso aí significa o seguinte, se o cara estiver exercitando, está fazendo exercício, a dor vem, ele faz o repouso, toma o medicamento e não melhora, essa angina pode ser instável, classificada como instável. Mas isso em prova é cobrado de uma forma diferente. O cara inverte o raciocínio e diz o seguinte, qual é a angina caracterizada por dor em repouso e que não alivia com o uso da medicação na dose padrão? O que é a dose padrão, gente? A dose usual. Eu vou ter que aumentar a dose para ter o efeito terapêutico, para tirar o cara da crise. Então, se ele tomar a dose que é usual, ele não vai melhorar. Então, essa angina é chamada angina instável. E a gente vai ver que a angina instável ela ganha em importância porque ela é chamada de angina pré-infarto. Então, eu trato como se infarto fosse. Esse cara, se chegar na emergência com uma angina instável, muito possivelmente ele vai ficar internado e poderá fazer, inclusive, procedimentos, né, como a angioplastia, colocação de prótese de stent. Tá? Ele pode ter a necessidade de ficar internado, fazendo acompanhamento, dependendo do quadro. Então, a angina instável, ela ganha um status de maior gravidade. Tá certo? O terceiro tipo chama-se angina intratável ou refratária. Essa angina é aquela que não responde ao tratamento padrão. Então, observem que a angina refratária, e eu vou chamar de refratária porque a banca não vai escrever intratável. A angina refratária não responde olha aqui, ó, ao tratamento padrão. Valdemir, que tratamento é esse? Vamos lá. Quando é que eu chamo de angina refratária? Vamos resgatar um pouquinho para você entender como é que é feita a angina refratária. O paciente estava caminhando, resolveu fazer uma pequena corrida na praia. Se empolgou, resolveu correr na praia. Fez o esforço, sentiu a dor. Aí sentiu a dor torácica. Ele faz o repouso, toma o medicamento e melhora. Essa angina é estável, a gente já viu isso. Dor ao esforço que alivia com repouso e medicação. Aí ele resolveu caminhar na praia, se empolgou, começou a correr. Veio a dor, ele fez o repouso, tomou o medicamento e não melhorou. Aí ele precisou ir ao hospital e o hospital teve que entrar com outros medicamentos para ele sair da crise. Essa angina é refratária. Refratária por quê? Porque a primeira linha de tratamento não melhorou. Então, a angina refratária pode ser uma angina estável que não respondeu ao tratamento padrão ou instável que não respondeu ao tratamento padrão. Qual é o tratamento padrão da angina instável, gente? A angina instável, ela, como eu falei, ela é tratada como se infarto fosse. Mas a nitroglicerina ela vai entrar, só que numa dose
tá, maior, porque a dose padrão não responde. E mesmo que se na dose maior ela não responder, aí eu passo a chamar de angina refratária. Então, a angina refratária, ela vai aparecer em prova, tá? Né? Eles vão, como é que ele pergunta isso? Geralmente ele diz o seguinte: a angina que não responde ao tratamento padrão é classificada como, se falar que não responde ao tratamento padrão, isso é angina, isso é uma angina refratária. Tá? Então temos 3 tipos até agora. Quais são os 3 tipos? Estável, dor ao esforço, que alivia ao repouso e ao uso de medicamento. Segundo tipo, instável, dor em repouso, tá? Dor em repouso, e que, né, não melhora com o uso da nitroglicerina na dose padrão. Aí eu tenho que aumentar a dose para ela responder. Então essa é a angina instável, pré-infarto. E 3, refratária, é a que não responde ao tratamento padrão. Qualquer angina, qualquer uma, independente da classificação dela, se eu entro com o tratamento proposto e ele não melhora, isso vai ser chamado angina refratária. Bem, o próximo tipo é um tipo perigoso, porque o nome da angina é angina variante. Mas eu queria chamar a atenção do seguinte: angina variante, também chamada Prinzmetal, presta atenção agora, é uma dor em repouso com elevação reversível do segmento ST. Agora vamos organizar as ideias. Dor em repouso. Até agora, qual foi a angina que eu expliquei que a dor acontecia em repouso? Vamos ver se você lembra. Isso, angina instável. Olha aqui, ó. A angina variante, aí é um outro tipo. A angina variante, também chamada de Prinzmetal, ela é um subtipo da instável. Então, a característica dela é dor em repouso, mas agora um ponto importante. Normalmente, angina não mexe no eletrocardiograma, ou seja, não altera o eletro. Se um paciente anginoso rodar um eletro, ao contrário do paciente infartado, que eu vou mostrar, mas se o paciente anginoso não ele rodar um eletro, ele chega com dor torácica. Na emergência, ele roda o eletro vai estar absolutamente normal, porque como a angina não causa morte celular, você não tem alteração eletrocardiográfica. Só existe uma única exceção, que é justamente a angina variante. Como eu falei, ela é, né, dor em repouso, gente, ela é uma variante da angina instável. E ela altera transitoriamente o eletro. Ela faz supra de ST no eletrocardiograma, mas é reversível, tá? O que é reversível, Valdemir? No momento que eu entro com tratamento, o eletro volta ao normal. Então, o que é o supra de ST? É quando você tem, no eletrocardiograma, tem um segmento que é o final do complexo QRS e o início da onda T. É uma linha reta, e essa linha reta é chamada ST. Ela fica normalmente na base do eletro. No infarto agudo, esse segmento, ele eleva. Eu vou mostrar isso quando falar de infarto. Ele vai subir. Então, aqui na angina variante, o paciente tem dor e repouso, mas o eletro altera. Aí, ao invés de chamar angina instável, a gente chama de variante ou Prinzmetal. Só que quando eu entro com o tratamento, imediatamente esse eletro volta ao normal. Então, isso é a angina variante. Tá? Então, eu tenho dor em repouso com elevação reversível do segmento ST. Está aqui, ó, elevação reversível do segmento ST. Valdemir, como é que isso cai em prova? Exatamente assim, a banca pergunta. Qual é o tipo de angina que tem dor em repouso e elevação reversível do segmento ST? Isso é a angina variante ou Prinzmetal. Ok, pessoal? Tem um outro tipo ainda de angina, que é a isquemia silenciosa, que eu não cito em aula, mas ela existe, eu deixo só registrado, porque ela não cai em concurso. Isquemia silenciosa é um paciente que tem o quadro de angina, mas sem sintoma. E aí ele vai fazer uma prova de esforço, vai lá para a esteira, quando ele está lá na esteira,
aparece no traçado para o cardiologista que ele tem uma isquemia, mas ele não tem clínica. Então, isso é chamado de isquemia silenciosa. Mas essa não cai em prova. Então, eu normalmente não trago ela aqui nos slides. Então, normalmente, quais são os tipos que a gente fala? Angina estável, dor ao esforço aliviada pelo repouso e medicação. Angina instável, dor em repouso que não melhora com a dose padrão do medicamento. Angina refratária, a dor que não melhora com o tratamento padrão. E aí nós precisamos entrar com outras medicações para poder aliviar. Angina variante ou Prince-Metal é a dor em repouso com elevação reversível de segmento ST. Então é isso que você tem que gravar para as provas. Fechamos, pessoal, os tipos de angina? Maravilha. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da angina. E o tratamento da angina é dar o que está faltando. E a primeira coisa que está faltando, gente, é o oxigênio. Esse eu nem botei aqui no slide porque ele é básico. Paciente com dor torácica tem que ser oxigenado. E aí eu já deixo um aviso que é importante você entender que existem divergências de literatura. No material de apoio eu deixei 2 questões de forma proposital para você perceber como o tema é polêmico, e aqui eu já estou explicando. Tá? Quando a gente fala de oxigenar o paciente que está com angina, onde é que eu inicio essa... Qual é o start para eu saber que eu preciso intervir de forma mais intensa na oxigenação do paciente? É a saturação. E aí nós temos 2 literaturas, 2 informações em literatura que são divergentes. Uma primeira informação diz que você tem que começar a oxigenar o paciente quando a saturação cair abaixo de 94%. A gente sabe que a saturação de O2, o oxímetro de pulso, a saturação de O2, o valor normal é 95% a 100%. Então, tem literatura que diz que abaixo de 94% você já tem que começar a oxigenar esse paciente. E tem literatura que diz que é abaixo de 90%. E ainda digo mais, vocês vão encontrar livros que falam em abaixo de 92%. Pô, Valdemir, não estou entendendo isso. Então, vamos lá, vou explicar para vocês. Vou apagar aqui para a gente entender o tratamento da angina. Olha só, tratamento da angina. A primeira coisa é oxigenar. E eu estou falando para vocês que a saturação de O2 normal é de 95% a 100%. Ok? 95% a 100%. Quando você olha a literatura, tem livros que eu vou botar aqui, ó, livro 1. Ele diz que tem que oxigenar, aí ele fala assim, ó, necessidade de oxigenar o paciente quando a saturação de O2 cair abaixo de 94%. Aí a banca te pergunta isso aqui, a partir de quantos por cento? Ok? Só que tem livro 2 que fala que você tem que oxigenar quando a saturação de O2 cair abaixo de 92%. E tem o terceiro livro, linha de livros, que falam que você tem que oxigenar o paciente quando a saturação cair abaixo de 90%. E, Valdemir, e agora? E agora a gente recomenda sempre olhar a bibliografia do concurso. E aí não tem jeito, são coisas que vocês têm que checar. Na hora que cai a bibliografia, ela tem que olhar a bibliografia. Se você é aluno do W-Curso, você vai entrar em contato comigo. Eu vou te ajudar nessa verificação. Ó, Valdemir, vou fazer o concurso tal. E você tinha falado que a saturação, tem a questão de saturação, eu vou olhar dependendo do concurso. Tem concurso que nem pede, gente. Tem concurso que não vai nesse detalhe. Pede isso aqui, mas não pede o detalhe da oxigenação. Mas tem banca que pede. E aí eu vou ajudar você. Mas quando você fala de questões de concurso ou concurso que não tem bibliografia, isso aqui acaba virando um problema. Aí como é que a banca faz? Quando ela sabe que tem valores diferentes, ela bota assim, deve-se entrar com oxigênio no paciente quando a saturação cair abaixo de letra A, 98%,
Letra B, 96. Letra C, 95. Letra D, 94. E letra E, abaixo de 80. Aí o cara foge dos outros dois números. É assim que eles trabalham, tá? Quando não quer problema. Mas você tem que saber que existem livros que falam e dão essas três informações. Então, o oxigênio é o primeiro tratamento para a angina. A nitroglicerina, né, que são os nitratos, são vasodilatadores coronarianos. Eles abrem o vaso e permitem que mais sangue chegue. Então, isso faz com que a perfusão do músculo cardíaco melhore. Em doses pequenas, eles relaxam as veias e em doses maiores, eles relaxam as artérias. E aí eles fazem um segundo efeito, porque eles ajudam a melhorar a oxigenação do músculo cardíaco e diminuem o trabalho cardíaco, porque ao dilatar veias e artérias, tá, ele faz a pressão cair e facilita o trabalho do coração de bombeamento, porque o coração vai bombear num sistema de menor pressão. Tá? Então, a nitroglicerina é uma droga padrão. Eu costumo dizer que os dois medicamentos padrão tratamento angina é oxigênio e nitratos, tá? Que é a nitroglicerina. Já esse carinha aqui é importantíssimo, o ácido acetil salicílico. Por quê? Presta atenção agora que é questão de prova, tá? O ácido acetil salicílico, ele previne a agregação plaquetária. Pacientes que são cardiopatas têm um problema. Se o paciente é sedentário, tem uma dieta que não é a melhor de todas, e a gente detecta isso, o cardiologista, e se ele tem risco cardiovascular aumentado, o cardiologista já passa o AS preventivo. Por quê? Porque ele vai impedir formação de coágulo. Então, presta atenção, porque o ácido acetil salicílico, o AS, olha aqui, ó, o AS, ele previne a agregação plaquetária. Então, o cara não faz coágulo. Na prova, poderá vir escrito assim. Na prova, poderá vir escrito assim, no concurso. O AS dissolve coágulo formado. Verdadeiro ou falso? Se você disse verdadeiro, você caiu na armadilha da banca. AS não dissolve o coágulo que já se formou. Ele evita a formação de coágulo. Quem dissolve coágulo formado, o coágulo já está formado, quem dissolve são os trombolíticos. Alteplase, reteplase, tenecteplase. Aí são trombolíticos. O AS previne que novos coágulos surjam. Então, na angina, qual é a importância? Não deixar formar coágulo. E aí nós temos uma dose de ataque inicial mais alta, de 162 a 325, e uma dose de manutenção. Mas aí preste atenção, porque a literatura fala assim, ó, dose de manutenção de 85 a 325. Mas o AS, para o cardiopata, ou quem tem risco cardiovascular aumentado, a dose diária proposta é de 100 miligramas dia. E algumas bancas podem te perguntar isso aqui, qual é a dose padrão do AS como medida de prevenção. Então, paciente que, por exemplo, você tem um paciente cardiopata, colocou um stent, que é uma prótese coronariana para abrir o vaso, né? Alguém fez uma angina instável ou um infarto, aí ele bota a prótese, abre a passagem do sangue e você passa a ter uma prótese ali. Qual é o risco de você ter uma prótese dentro da coronária? É um corpo estranho, gera um processo inflamatório e pode formar coágulo. Aí esse paciente começa a tomar AS. É um paciente que tem risco aumentado, pergunta de prova também, tem risco aumentado de sangramentos. E aí o risco aumentado de sangramento faz com que a gente tome todos os cuidados para evitar sangramento desse paciente. Mas a gente tem que fazer o AS, é medicamento padrão. E muitas vezes o paciente faz a chamada dupla agregação plaquetária. Por quê? O clopidogrel, até, por exemplo, minha mãe é cardiopata, tem 3 stents, 86 anos, cardiopata, 3 stents e faz dupla agregação plaquetária.
ela faz uso do clopidogrel mais o AS. Porque como ela tem 3 corpos estranhos dentro da sua coronária, é alta a chance de fazer um coágulo. Então, o clopidogrel se associa ao AS para fazer, né, para impedir a formação de novos coágulos. Mas da mesma forma que o AS, o clopidogrel não dissolve o coágulo feito. Quem dissolve são os trombolíticos, que a gente vai ver no infarto, não agora. Bem, a heparina também pode ser usada, aí novamente, ó, evitar a formação de coágulo, é um anticoagulante. E nós temos os agentes que atuam na glicoproteína 2B3A, que também evitam a agregação plaquetária. Esse aí cai pouco em prova, mas por que eu sempre coloco ele? Porque, como eu disse, tem prova subindo o nível, sabendo que alguns técnicos são enfermeiros. E aí eles vão subindo o nível para poder efetivamente trazer a discussão, o caso. E aí pode aparecer isso aqui, ó, agente que atua na glicoproteína 2B3A, e eu não vou trabalhar aqui nas minhas aulas, gente, nome comercial, tá? Às vezes o aluno me pergunta, Valdemir, qual é o nome comercial? Não grave por nome comercial, porque na prova não vai aparecer o nome comercial, na prova vai aparecer escrito assim, glicoproteína 2B3A. Como é que isso aqui cai em prova? Qual é a principal complicação de um paciente que toma agentes que atuam na glicoproteína 2B3A? Se você não faz ideia do que é agente que atua na glicoproteína 2B3A, tu não sabe o que responder. Mas se você sabe que é uma droga que ajuda a evitar a formação de coágulo, você sabe que o sangramento é a principal complicação. Bom, pessoal, tem alguma dúvida de angina? Porque eu vou fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós voltamos com síndrome coronariana aguda. Aí nós vamos falar de infarto agudo do miocárdio, vamos continuar falando de angina, só que agora da angina instável, e vamos falar de tudo que envolve a identificação desse quadro, o laboratorial, o tratamento e as complicações dessa patologia. Sai daí não, que eu já volto.